Nessa terça-feira, São Paulo registrou recorde de 324 novas mortes por coronavírus em um dia e ultrapassou os 5.000 óbitos. No total, já são 65.995 casos confirmados da doença no estado. E para falar sobre a situação de São Paulo em meio à pandemia, gentilmente nos atende o governador João Dória do PSDB. Tudo bem, governador? Bom dia mais uma vez, obrigado por nos atender. Bom dia, Tiago, bom dia, Kalina, Zé Maria Trindade e Rodrigo Constantino, que eu sei que está nos acompanhando aqui direto de Miami. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom, governador, a situação é dramática e há inclusive antecipação de feriado. Segunda-feira provavelmente teremos antecipação do feriado de 9 de julho, mas eu pergunto, ainda bancos estão abertos, a Bolsa vai funcionar hoje de certa maneira, isso não prejudica essa tentativa de manter as pessoas em casa, isoladas, governador? A operação dos bancos aqui em São Paulo está autorizada, dada a importância do sistema financeiro e principalmente da Caixa Econômica Federal, mas farão os bancos em horário reduzido, das 10 às 14 horas. A Caixa Econômica no horário normal, porque tem que fazer o pagamento do auxílio emergencial. O nível de movimentação no setor bancário, também na Bolsa de Valores, é pequeno. E, portanto, não haverá afetação, Tiago, na medida do feriado que busca aumentar o isolamento, o índice de isolamento e de proteção das pessoas. Então, assim como os serviços essenciais, não haverá nenhuma interrupção nos serviços de supermercados, mercados, farmácias, postos de combustíveis, lojas de material de construção, materiais necessários para algum tipo de acabamento e serviço doméstico, ou seja, todos os serviços essenciais seguem funcionando naturalmente. Agora, todos os demais devem seguir a orientação do feriado municipal na data de hoje, na data de amanhã. Sexta-feira é ponto facultativo e segunda-feira, conforme você mencionou, nós temos a expectativa de amanhã, pela manhã, termos a aprovação pela Assembleia Legislativa da antecipação do feriado. Então, provavelmente, dia 25 será também feriado. Tiago, uma pequena correção, se você me permite, ao que eu acabei de mencionar. Nos serviços essenciais de mercados, postos de combustível e farmácias, a operação é normal. Outros serviços, como, por exemplo, de atendimento em lojas de material de construção, construção civil, ou mesmo em lojas de pets, a recomendação é para que não abram, se mantenham fechados. Uma pequena correção. Governador, afinal, o que o Centro de Prevenção ao Coronavírus está dizendo para o senhor em relação à situação do coronavírus no estado? A situação efetivamente está piorando, é uma semana de pico, a próxima semana será de pico. Há uma informação aqui em relação à capital paulista que a subnotificação na capital é menor do que se especula ou do que se imagina. O senhor acha que os números serão mais reais a partir de agora? Qual é a situação nesse momento no estado? A situação ainda é sob controle, mas crescendo. Nós estamos na pior fase do coronavírus, Tiago. É importante que as pessoas tenham consciência disso. Até o dia 31 de maio é a fase mais difícil, mais dura e mais trágica do coronavírus, não apenas para São Paulo, para o Brasil. O número de mortos, infelizmente, tende a crescer e o número de pessoas infectadas também. É o pico, como você mencionou há pouco. Mais uma razão para que as pessoas se protejam e fiquem em casa. E quero aproveitar para dizer, Tiago, a você, os ouvintes, internautas da Rádio Jovem Pan que nos acompanham nesta manhã, esse feriado prolongado não é para passear, não é para festejar, não é um período de lazer, é um período onde as pessoas devem ficar em casa, evitar viagens, evitar contatos, ficar em casa, protegido, porque é o pior período. Quanto mais as pessoas se expõem nas ruas ou viajando, maior o risco de infecção e, havendo risco de infecção, maior será, evidentemente, o risco também de virem a óbito. Agora é hora das pessoas ficarem em casa. O feriado não foi feito aqui na capital de São Paulo, na região metropolitana e em todo o estado de São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 25, mediante, evidentemente, a aprovação da Assembleia Legislativa amanhã, é para que as pessoas fiquem em casa. Não é para que as pessoas viajem ou façam programação de viagem.
Governador, duas perguntas em uma antes da gente girar os nossos comentaristas. Primeiro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirma que esse mega feriado é uma última cartada, talvez para futuramente se decretar um lockdown. Então, a primeira pergunta é: qual é a real chance de São Paulo ter um lockdown e se há risco, obviamente, do colapso no sistema de saúde? Qual que é a porcentagem? Pedir para o senhor repetir a porcentagem de ocupação dos leitos aqui em São Paulo e qual que é o risco também de um colapso? Nós estamos evitando, evidentemente, a decretação do lockdown. Lockdown é uma circunstância extrema. É exatamente para evitar isso que nós estamos fazendo esse feriado prolongado. A Prefeitura de São Paulo, as cidades da região metropolitana, das 38 cidades além de São Paulo, 37 estão decretando feriado também. Apenas Guarulhos, por circunstâncias que eu desconheço, não quis seguir esta orientação para proteger a população, exatamente para melhorar o índice de isolamento e reduzir o índice de contágio. A ocupação de leitos, Tiago, na Grande São Paulo, na região metropolitana, hoje é de 88%, leitos de UTI. Portanto, nós estamos acima da faixa de segurança, que é de 70%. Nós temos que baixar essa ocupação de leitos para 70%. De que maneira? Aumentando o isolamento, reduzindo o grau de infecção, permitindo que aquelas pessoas já tratadas possam deixar o leito de UTI, seguirem para suas casas, para o acompanhamento médico, mas sem a necessidade de UTI, e abrindo novos leitos para, circunstancialmente, pessoas que precisem. Estamos também fazendo um apelo, eu fiz ontem à noite mais uma vez ao Ministério da Saúde, para que libere os 200 respiradores e os 1.200 leitos em hospitais privados, que nós solicitamos já tem mais de 30 dias para o Ministério da Saúde. Com mais 200 respiradores, melhoramos um pouco, todos eles destinados aqui para a região metropolitana de São Paulo, e com mais 1.200 leitos no setor privado, através do Ministério da Saúde, isso nos permitirá melhorar esta margem e colocá-lo próximo dos 70%, Tiago. Governador, agora girando aqui os nossos comentaristas, primeiro José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Pois é, governador, é muito difícil medir perdas de vidas humanas em números da economia, né? Mas também não podemos fechar os olhos para o pós-pandemia. Neste momento, nós estamos diante de uma crise de saúde, uma crise de pandemia e não exatamente de uma crise econômica. Mas a crise econômica vem depois. A minha pergunta, governador, é sobre horizonte. Os empresários precisam de um horizonte. O senhor tem ideia de como será a retomada da economia e em tempo, o que significa isso? Zé Maria, bom dia a você. Nós estamos tratando disso. Aliás, ontem fizemos 3 reuniões virtuais com vários segmentos importantes da economia de São Paulo, que neste momento não estão abertos. No varejo, o IDV, o Instituto do Varejo, somado à Associação Comercial de São Paulo, a Federação das Associações Comerciais de São Paulo, a Federação do Comércio e também a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers. São Paulo sempre dialoga e estabelece o diálogo com uma forma construtiva de buscar caminhos para as fases pós o período mais duro da pandemia, que é exatamente esse que nós estamos vivendo no momento, Zé Maria. São Paulo já tem 74% da sua economia aberta. Nós nunca fechamos, temos 26% fechado, basicamente no setor de comércio e no setor de serviços. E é exatamente com esses setores que nós estamos dialogando para construir etapas futuras, faseadas, ou seja, seguras e em etapas e também de forma heterogênea. Até aproveito para explicar às pessoas o que é a ação heterogênea de abertura. É você identificar os locais e áreas no estado de São Paulo onde não tenhamos ainda epidemia, não tenhamos casos e não tenhamos óbitos, evidentemente, para permitir ali ações localizadas e aí gradualmente nós avançarmos. Hoje, Zé Maria Trindade, nós temos 479 cidades em 645 que infelizmente já tiveram casos de coronavírus, ou seja, 74% do estado de São Paulo já sofreu consequências do coronavírus. Temos, no entanto, 26% do estado, cidades que ainda não sofreram, felizmente, nenhum caso de coronavírus e estamos analisando o sistema de saúde, ou seja, o sistema de saúde público e privado nas cidades ou em torno delas, verificando se temos esta condição de oferta de leitos de UTI, porque não há infecção hoje,
mas amanhã pode haver, nós temos que ter isso devidamente previsto. Então, haverá um momento, sim, a partir de 1º de junho, em fases escalonadas, cuidadosas, zelosas, isso feito com o setor privado para a flexibilização. Mas quando possível, neste momento, não. Nós estamos no pior momento do coronavírus no Brasil, não é em São Paulo, Zé Maria Trindade. A mesma situação vive Brasília, vive o Rio de Janeiro, vive em outros grandes centros metropolitanos do país. Agora, Rodrigo Constantino pergunta ao governador João Dória. Bom dia, governador. A gente sabe que nessa pandemia tem uma turma que tentou aproveitá-la para avançar com uma agenda política e ideológica, né? Aqui nos Estados Unidos eu percebo muito isso na ala radical do Partido Democrata, pessoas que falam de mudança de paradigma e tudo mais. E nós tivemos essa declaração aí feita pelo ex-presidente Lula, né? De que ainda bem que Deus criou esse monstro, porque isso aí poderia ser um marco de mudança de visão, do papel do Estado e tudo mais. Eu sei que o senhor tem falado para evitar a politização do assunto, em que pese críticas muito duras ao presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor comentasse essa declaração do Lula, se possível. Rodrigo Constantino, primeiro, bom dia, sempre um prazer falar com você. Rodrigo, infeliz a colocação e inadequada a colocação do ex-presidente Lula. Não é a hora, se há um momento inadequado de fazer uma declaração como essa, é este. Nós não podemos politizar a pandemia, nós temos que focar em soluções, em proteção à vida, à saúde e estarmos juntos. Não é o momento de fazer esse tipo de crítica. Eu lamento que o ex-presidente Lula tenha adotado este discurso e nesse momento para criticar a estatização, aliás, criticou a desestatização, programas de privatização, que aliás eu defendo e defendo fortemente, é um momento inadequado para isso. Foi inoportuna a colocação do ex-presidente Lula, Constantino. Governador, só para fechar, o senhor tem uma reunião, obviamente, virtual, o senhor e outros governadores, com o presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor pretende passar em relação à mensagem ao presidente, já que há, teoricamente, a falta de um ministro da Saúde, há um militar nesse momento no cargo, depois da saída de Nelson Tais. Que mensagem o senhor deve passar de São Paulo em relação ao coronavírus para o presidente da República? Tiago, daqui a pouco nós temos uma reunião virtual com todos os governadores, ou a maioria dos governadores, 21 confirmaram dos 27, reunião agora às 10 horas da manhã, preparando todos nós para a reunião de amanhã, às 10 horas da manhã, com o presidente Jair Bolsonaro, creio que também com vários dos seus ministros. A mensagem, pelo menos de São Paulo, será uma mensagem de paz, harmonia e entendimento, Tiago. Nós temos que estar juntos para salvar vidas. Agora não é hora de politizar, de brigar, de estabelecer disputas de nenhuma espécie. Nós temos que estar juntos. Então a nossa mensagem de São Paulo será uma mensagem de paz. Paz para que possamos ter uma indicação de um ministro da Saúde, médico, um profissional, um cientista, alguém comprometido com a saúde de fato, não com ideologia, nem com este ou aquele pensamento, mas com a defesa da ciência. Paz para fornecer o material necessário aos estados na proteção dos seus cidadãos, EPIs, os equipamentos de proteção individual, respiradores e também os leitos em associação com o setor privado, que representam responsabilidades que o Ministério da Saúde pode e deve cumprir em relação aos estados, principalmente estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, além do Pará e do Amazonas, que são os estados com circunstâncias mais críticas neste momento. Então, será a mensagem do entendimento, Tiago. E eu espero que também, por parte do presidente Bolsonaro, seja na mesma linha. Governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez, obrigado pela gentileza, atenção, bom trabalho. Tiago, muito obrigado a você, Kalina, Zé Maria Trindade, Rodrigo Constantino aí em Miami, o meu abraço. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. E se você me permite, Tiago, uma última mensagem. Hoje já temos feriado aqui em São Paulo, amanhã também, quinta-feira, é feriado oficial aqui em São Paulo, sexta-feira é ponto facultativo e segunda-feira provavelmente será feriado também por decisão da Assembleia Legislativa, atendendo ao apelo do governo de São Paulo. Não é um feriado para passear, não é feriado para fazer lazer, não é feriado para ir para a praia, nem para o campo, nem para a fazenda, é para ficar em casa. Por favor, compreendam que estamos na fase mais difícil, mais dura, de muita tristeza, inclusive. Se passar de 1.000 mortes por dia, são 1.000 pessoas
pessoas mortas em um dia no Brasil. Então, os que estão nos ouvindo agora, por favor, compreendam este período difícil, nos ajudem a salvar as suas vidas e as vidas dos seus familiares. Por favor, fiquem em casa. Pessoas na rua se expõem ao vírus e se expõem ao risco da morte. Nós precisamos ter vida para voltar à economia e podermos sorrir novamente. Este é um momento de profunda tristeza no Brasil e, por favor, o feriado não foi feito para passear, para visitar, para se divertir, foi feito para ficar em casa e se proteger. Obrigado, Tiago, a todos. Espero que tenham um bom dia, um bom feriado, se possível, em casa.